O Gabriel Barbosa, era até pouco tempo, acho que dá para colocar o verbo no passado, ele era, né, há pouco tempo, o melhor batedor de pênalti do futebol brasileiro. Tá? Só o nosso ceifador, né, Henrique Dourado, eu acho que conseguia bater melhor que ele. Né? Está jogando agora na Portuguesa de Desportos. O Gabriel não perdia pênaltis. Invariavelmente o goleiro pulava para um lado, ele mandava a bola para o outro, porque ele desenvolveu uma técnica em que ele esperava até o minuto final, o goleiro faz o movimento e ele rolava no outro canto. Os goleiros começam a perceber isso e começam, claro, estudando a maneira como os adversários cobram as penalidades, se preparam para isso, né? Para tentar impedir o gol. É óbvio, é o trabalho dos caras. E já está mais conhecida essa cobrança do Gabriel. A gente fala sobre isso há muito tempo. O André Rocha, nosso companheiro também, sempre fala sobre isso. Ele tem que diversificar a maneira como ele finaliza as jogadas, inclusive pênaltis. Tá? E quando houve o pênalti, óbvio que ele que tinha que bater, ele é o batedor oficial, ele caminha para a bola, espera, obviamente, o movimento do Léo Jardim para tocar no canto oposto. O goleiro esperou. Quando está muito perto da bola, aí fica difícil bater com violência, porque você está muito pertinho. Quer dizer, a opção de bater rolando no canto oposto ao do goleiro, ela é muito arriscada, porque se o goleiro esperar, você fica meio que refém da situação. Foi o que aconteceu. E ele rolou a bola fraquinho, o Léo Jardim, que teve méritos, claro, fez a defesa. Só que no final do jogo contra o Vasco, grande rival do Flamengo, o Vasco teve duas chances incríveis que o Léo Pereira salvou o Flamengo, uma em cada tempo. O Flamengo não fez um grande jogo. O Gabriel entrou em campo até bem, em relação a partidas recentes, participando, finalizando, tendo uma participação mais ativa nas jogadas. Mas, cara, tem que decidir. Tem que decidir. Se perde por uma infelicidade, é até compreensível, mas bater daquela maneira, convenhamos, não dá. O Léo Jardim esperou e fez a defesa. Gente, é o quarto pênalti que ele perde em menos de um ano. Três defendidos pelo goleiro adversário. Perdeu contra o Volta Redonda, no dia 15 de fevereiro do ano passado, em Volta Redonda. O Flamengo venceu por 2-0, dois gols dele, mas ele perdeu o pênalti. Tá? Foi a primeira vez que um goleiro defendeu um pênalti do Gabriel desde que ele chegou ao Flamengo. Os anteriores ele perdeu batendo na travessão para fora, eram dois ou três. Muito poucos, né? O índice de aproveitamento elevadíssimo ele apresentava até então. Depois ele perde contra o Cruzeiro, no Maracanã, já no Campeonato Brasileiro, no comecinho do campeonato, chuta uma trave, a bola até volta para ele, e aí ele toca de novo, mas aí não vale, claro. Tá? Na época, esse jogo terminou inclusive 1-1, o Flamengo perdeu 2 pontos, poderia ter vencido se ele aproveitasse aquela cobrança. Depois ele perde contra o Grêmio na Copa do Brasil em Porto Alegre, ainda assim o Flamengo faz 2-0 e vence bem aquele jogo, né? Ele marca inclusive um dos gols, mas poderia ter sido maior a vantagem, ele perdeu um pênalti, outra vez a defesa do goleiro lá, o Chapecó. E agora perdeu mais um pênalti com o Léo Jardim defendendo. Então foram 4 pênaltis que ele perdeu no intervalo de menos de um ano, 3 deles com defesas do goleiro. Você sabe quando um goleiro defendeu o pênalti do Gabriel antes de ele chegar no Flamengo? César, goleiro do Flamengo em 2018, no jogo Flamengo e Santos no Maracanã. O Gabriel, pelo Santos, bate, o César defende. Os demais goleiros, e foram dezenas deles, não conseguiam defender, nem acertar o canto na maioria das vezes. Então ficou muito conhecida essa maneira como ele bate. Os goleiros claramente se preparam e já tem ali um antídoto para essa cobrança. Cabe a ele diversificar. E numa hora daquela do jogo, é uma cobrança mais de segurança. Escolhe um canto, bate firme ali no canto, como ele bateu contra o Coritiba no Campeonato Brasileiro, lá no Paraná, um dos últimos que ele conseguiu converter. Bateu com força num canto, sem dar muita chance, e era para fazer isso. Aí ele perde o pênalti. Quando sai de campo, dá entrevista e ainda age naturalmente, não estou sentindo muitas dores, está tudo bem. Não admite o erro, não se desculpa com a torcida. Para ele está tudo normal. Parece que ele tem um crédito interminável com o Flamengo e sua torcida, que ele pode errar, ele pode ser displicente, ele pode frustrar o torcedor que for ao Maracanã e não viu uma vitória sobre o grande rival, o Vasco, porque ele bateu muito mal o pênalti. Está tudo bem, está sempre tudo bem. Ele pode errar, parece que ele tem licença para errar. Parece viver numa realidade paralela, impressionante. E quem é que vai falar isso para ele do Flamengo? Parece que ninguém tem coragem. E aí você soma isso, o absurdo, né? Nós trouxemos essa informação no ano passado, em primeira mão, do contrato já encaminhado para renovação de 4 anos com o Gabriel, que é um devaneio, uma loucura, uma inconsequência do departamento de futebol, do Marcos Braz. Porque o Gabriel vinha em péssima fase, o contrato dele ainda tinha 15 meses naquela altura, porque vai até o final desse ano, se foi lá para setembro, outubro do ano passado, que essas conversas tiveram andamento. O próprio empresário dele está questionando com razão agora isso. E travou no presidente do clube, no Rodolfo Landim. Por que travou? Justamente porque houve também, além da torcida questionar essa decisão de renovação que o Flamengo estava tomando ali, né, o departamento de futebol, dentro do clube muita gente pressionou o presidente, já trouxe essa informação aqui várias vezes para vocês, dirigentes de outras pastas, outros vice-presidentes, muita gente pressionando. Por que renovar? Por que renovar dando aumento? Por que 4 anos? Por que isso tudo? E aí parou no Landim, a coisa não andou. Ao perder esse pênalti, os bastidores do Flamengo começaram a ferver de novo, e muita gente já incomodada, né, e esse pessoal todo vai lhe cornetar no ouvido do Landim. A renovação do Gabriel, se acontecer, será porque ele voltou a jogar bem e se justificou, o que até agora não ocorreu, embora esteja claramente se empenhando, mais do que o ano passado, me parece muito claro. E a outra possibilidade é a diretoria do Flamengo ficar com medo dele jogar para um outro clube e tudo, renovar e dar o que ele quer. Porque realmente ele hoje não justifica uma renovação de contrato ganhando o que ele ganha.